Gostaria de compartilhar com você nessa noite. Nós vamos ter nossa vigília dia 29 de novembro, no próximo sábado. E também vamos ter o nosso celulão, que vai ser projetado aí agora. Então você está convidado a vir participar. Se você não participa de nenhuma célula, você pode mesmo assim estar vindo participando conosco para você ver como funciona, tá bom? Gostaria de compartilhar uma palavra contigo. Wesley, Weberson, eu sei que você está ajustando, mas está subiando muito, está dando eco. Se puder melhorar o meu retorno também, tá, por gentileza? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar contigo hoje sobre superando a vontade de desistir. Superando a vontade de desistir. E nós vamos trabalhar um texto daqui a pouquinho. Mas a grande pergunta é exatamente para você, uma pergunta que eu já fiz outras vezes aqui. Está amarrado o que eu vou falar em nome de Jesus. Mas se você fosse o diabo, conhecendo você como você conhece, de quais projetos, de quais desafios, de quais trabalhos você investiria para te fazer desistir? Então assim, imagine isso. Obrigado, Gel. Daqui a pouco vem a água. Se você fosse o inimigo, sabendo, conhecendo você como conhece, em qual área você atacaria? Então, de que projeto, de quais desafios, de quais trabalhos, de quais estudos, sonho você desistiu ou pensou em desistir? Então, quando nós olhamos, obrigado, Cris, quando nós olhamos, quase todas as pessoas, sabe, quase todas as pessoas na terra, pessoas normais e até mesmo anormais. O Everson ficou pior um pouquinho, mas eu sei que você vai ajustar. Rapaz, o cara para mexer com o som, o Zé quando chegou ele mexe com o som, eu falei, rapaz, sai fora, pastor é bicho enjoado. Mas todas as pessoas em algum momento da vida tiveram vontade de desistir de alguma coisa. Então assim, você não é um caso isolado. E por isso você deve lutar contra a vontade de desistir daquilo que é o melhor de Deus para a sua vida. Todas as pessoas em algum momento da história, em algum momento da sua vida, em alguma área da sua vida, tiveram um desejo de chutar o balde. Por isso que nós temos que lutar, porque às vezes nós achamos que isso é um caso isolado, que isso só acontece com a gente. Mas todas as pessoas também que não desistiram, elas lá na frente, elas agradeceram por não ter desistido. Existem algumas áreas nas nossas vidas, eu tenho áreas na minha vida que, se eu pudesse voltar lá atrás e me encontrar, sabe, eu tenho certeza absoluta, se eu me encontrasse com o Torres de 10, 15, 20 anos atrás, nós íamos ter uma conversa. E a conversa minha seria, olha, eu quero te agradecer porque há 15 anos atrás você não desistiu do seu casamento. Eu queria te agradecer porque há 10 anos atrás você não desistiu do seu chamado, do seu ministério. Sabe, eu ia falar, Torres, muito obrigado, porque no meio daquela pressão, no meio daquela encruzilhada, tantas vozes gritando no seu ouvido, mas você não desistiu. Então assim, todo mundo passa por esse desejo. Sabe, eu quero falar algo para você, que esse é um desejo que ele não vem uma única vez. É algo que, infelizmente, ele é recorrente. É algo que já aconteceu, todos nós já tivemos vontade de chutar o balde em alguma área da vida, de desistir de coisas que eram de Deus. Presta atenção, eu não estou falando de desistir de algo que você sabe que não é de Deus, de um relacionamento errado, desistir de um emprego que te afasta de Deus, não estou falando disso. Eu estou falando de desistir de coisas que você sabe que está em linha com a palavra e que persiste esse pensamento. Então, nós vamos ser tentados muitas vezes a desistir. Everson, vai mexendo aí para ver se melhora. Para mim aqui está ruim para caramba. Pastor de uma das maiores igrejas do mundo, já falei isso aqui várias vezes, né?
Perguntaram para ele: pastor Rick, você já teve vontade de desistir do ministério? Alguma vez na vida você já teve vontade? Ele disse: toda segunda-feira. Toda segunda-feira dá vontade de desistir. Você sabe disso. Segunda-feira o aluno, ele dá vontade de desistir de ir na aula e fala: não, hoje eu não vou. Tem pessoas, irmãos, eu conversei com um empresário, e ele falou para mim, rapaz, na segunda-feira é o dia que mais chega atestado aqui no supermercado. É o tanto de atestado, por quê? Porque o cara, ele não está com vontade de levantar, ele quer desistir. Mas ele sabe que simplesmente falar isso para o patrão, tá ruim, viu, Edson? Ele vai, acho que eu vou falar sem microfone, Edson. Pressão horrível, hein, Paulinho? Você também está dando pressão nele? Então, assim, todo mundo tem. Então, algo que é muito perigoso, sabe, eu quero te alertar por isso, é que a vontade de desistir, ela é contagiosa. É por isso que eu, particularmente, eu não gosto de ficar conversando com gente desanimada. Eu não gosto de ficar conversando, por exemplo, sobre igreja com um pastor fracassado, com um pastor que está cansado, com um pastor que, sabe por quê? Porque ele vai botar na minha cabeça que não é bom. Um empresário, ele não deve estar conversando com pessoas que só jogam para baixo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque senão ele vai fechar a empresa dele. Uma pessoa que está estudando para fazer um curso superior, ele tem que ter cuidado com o que ele conversa. Por quê? Porque esse espírito da desistência, ele é contagioso. Olha, irmãos, eu falo isso aqui com conhecimento de causa. Locais, rodas de amigos, e rodas em salão de beleza. Presta atenção, não estou aqui generalizando, não. Quando Davi diz: olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, é porque é contagiante. Uma pessoa que está, que não está bem com a família, com a esposa, meu amigo, o diabo vai dar um jeito de estar mandando cortes para ele na internet, podcasts e mensagens que o incentive a desistir da família, do casamento, do ministério, da fé, de tudo, da própria vida. Você sabe que pessoas que tiram a vida, o governo não faz tanta propaganda, porque eles temem que a propaganda a respeito de pessoas que tiram a vida pode incentivar outras pessoas a cometerem o mesmo erro. Por quê? Porque esse espírito da desistência, ele é contagioso, ele contamina quem está perto. Então, e eu estou falando aqui em todas as áreas. Quem é que nunca foi pego? Quem é que nunca foi tomado por essa vontade ao longo da sua existência de chutar o balde, de desistir de tudo? E eu vou falar algo para você. De tempos em tempos, nós vamos estar em encruzilhadas da vida. Presta atenção. Vão aparecer pratos e propostas que não vêm de Deus para você decidir. Vai ter momento na vida de todos nós aqui. Você já teve momento de decisão que você teve que optar. É por isso que a Bíblia diz: sabe, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua decisão, a tua e a tua descendência. Então, isso em todas as áreas. Quem é que nunca teve vontade de desistir na área profissional, na área afetiva, na área familiar? Sabe, quantas pessoas que sentem vontade de desistir da caminhada com Deus? Sabe, quantas pessoas que têm vontade de desistir da sua própria vida, porque começam a achar que não faz mais sentido. Sabe, irmãos, isso cada dia que passa se torna mais acentuado. Nós vamos ver pessoas, crianças, adolescentes de 12, 13 anos, tirando a vida porque tomou um fora do namorado ou da namorada. A vida perdeu a razão, perdeu completamente o sentido. Então, todos nós estamos sujeitos, sem exceção, de sofrer essa vontade, ser atacado por essa vontade de desistir, de chutar o balde. Presta atenção, todos nós estamos sujeitos e não obrigados. É importante nós ressaltarmos isso.
Todos nós que estamos vivos, nós estamos sujeitos, sem exceção. Agora, não obrigado. A vontade de desistir, a vontade de chutar o balde sempre vai estar nos rodeando. E eu não tenho medo de dizer, é uma das grandes armas de Satanás para nos afastar do propósito de Deus e destruir a nossa vida, destruir a nossa caminhada. E você provavelmente conhece a história de pessoas que desistiram por alguma razão e depois colheram as penalidades. Então, quando nós pensamos em enfrentar os desafios e as dificuldades de frente, nós vamos nos lembrar de Neemias. E é claro que existem tantos outros motivos de alguém querer desistir, existem tantas outras princípios de nós podermos enfrentar isso, mas eu quero conversar com vocês sobre Neemias. Pode colocar, por gentileza. Neemias capítulo 4, do verso 10 ao verso 15, está escrito assim: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força. Você me dá só um pouquinho de retorno, tá? Os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Próximo. Os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armado de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus amigos, por seus vizinhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas causas. 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Cada um a sua obra. A gente reclama do sonoplasta, né? Não estou reclamando dele não, mas nós precisamos ajustar aqui a questão da acústica, né, pastor? Mas vai mexendo aí, Webs, até ficar bom. Então, nós fomos pescar. Não, senão não vai dar tempo de escutar essa história. Neemias, ele liderava um grupo de judeus que havia retornado da Babilônia. Então presta atenção, o povo de Israel, de maneira bem rápida, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, e tudo foi destruído em Israel. Jerusalém estava tudo destruído, a cidade de Jerusalém. Todas as vezes que você olha em mais Jerusalém, você vai ver que a antiga Jerusalém é cercada por um muro, e tudo aquilo foi destruído. Então, depois de um tempo de cativos na Babilônia, então um grupo de judeus decidiram retornar para a Babilônia. Então Neemias era um deles. Teve outras pessoas, outros livros da Bíblia falam sobre isso, para poder reconstruir os muros de Jerusalém. E eles começaram a trabalhar. Ele pega lá uma liberação do rei da Babilônia, e ele vai e começam a trabalhar no muro. E todos aqueles judeus, eles tinham muito zelo, muita vontade, muito fervor. Eles estavam muito empolgados para a reconstrução dos muros. Era um projeto que eles entraram com tudo, com muita vontade de fazer acontecer. Só que depois de um certo tempo, que eles estavam ali reconstruindo as muralhas de Jerusalém, eles desanimaram e quiseram chutar o balde, quiseram desistir de tudo. Então o capítulo 4 de Neemias, ele mostra a razão porque as pessoas queriam desistir de um projeto que nasceu no coração de Deus, de algo que era bom não somente para eles, mas para tantas famílias. Era o povo de Deus. Então esse texto aqui de Neemias capítulo 4, ele mostra o que pode nos levar a querer desistir de um projeto que é de Deus para as nossas vidas.
E ele mostra também como que nós podemos superar essa vontade de desistir. Então, talvez as causas daquilo que nós temos enfrentado, ou estamos enfrentando, ou iremos enfrentar, pode também estar vindo dos mesmos problemas que foi detectado por Neemias. Então, nós sabemos que a vida não é fácil em lugar nenhum. Em nenhum lugar não é fácil. A vida não é fácil na igreja, vira e mexe, tem um olhando de rabo de olho para o outro, tem um ofendido com o outro. Ah, eu não gostei, ele passou, não me deu a paz do Senhor. Ah, aquele lá tomou minha frente. Tem isso aí, tem em todo lugar. Na escola tem os desafios, todo mundo que estudou sabe desses desafios. Lá no trabalho tem aquele patrão que é chato, tem aquele cara que... Bom, enfim, você sabe disso, em todos os lugares que nós vamos, né? Na vizinhança, mas nós precisamos segurar a onda, nós precisamos entender que Deus tem um propósito para nós no meio de qualquer adversidade. Nós precisamos aprender a parar, a analisar algumas coisas antes de desistir e de chutar o balde. Sabe, tem uma frase que é muito comum, que é: desista de desistir. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero compartilhar exatamente sobre isso. Então, quando vier a vontade de você chutar o balde, quando vier a vontade de você desistir, seja do que for, de algo, qualquer que seja a área, de algo que nasceu no coração de Deus, nós precisamos ter cuidado com a questão do cansaço. O verso 10, na parte A, diz: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais o quê? Os trabalhadores já não têm mais força. Então, aquela equipe que veio tão empolgada, eles já tinham trabalhado de maneira exaustiva por um tempo muito longo. E fisicamente, eles estavam exaustos. Emocionalmente e espiritualmente também, eles estavam cansados. Aqui havia uma fadiga generalizada. E nós podemos perceber os sintomas de quando alguém está cansado. Nós vamos ver que algumas coisas são muito comuns de alguém que está cansado. Então, uma pessoa perde a concentração. Uma pessoa que está cansada, ela perde a paciência. Existe uma irritabilidade além do normal. Irritabilidade com o cônjuge, irritabilidade com os filhos, irritabilidade com todo mundo. Em outras palavras, a paciência fica curtinha. Então, uma pessoa que está muito cansada, ela tem algumas tendências, como perder o apetite, sabe, ter dor de cabeça, excesso de sono, sabe, começa a vir um abatimento, uma preguiça física, uma preguiça emocional, uma preguiça espiritual. Existe a fraqueza corporal, existe uma vontade de desistir, de chutar o balde. E talvez essa vontade de chutar o balde é exatamente por causa do cansaço. E olha o que eu vou te falar aqui. Esse cansaço ele pode ter várias origens. Eu já vi pessoas que o diabo coloca ela presa no sofá. E literalmente manifestou um demônio e disse: eu amarro ele, eu amarro ela no sofá. Então tudo que ela faz é no sofá. Ela não consegue sair para nada. Isso é uma amarração espiritual. Existem pessoas que nós já ajudamos, que a questão do cansaço dela era espiritual. Era um demônio que entrava na pessoa e deixava ela cansar, roubava as energias. Sabe? Tem um demônio que geralmente ele se apresenta como Exu Gangue, que ele suga a energia da pessoa. Ele rouba a energia. Mas se a questão é espiritual, isso aí é mais fácil. Porque você tem que fazer o quê? Você tem que orar, você se levanta e repreende: eu não aceito, eu vou para cima. Se a questão do cansaço, dependendo da idade, for falta de vitamina D, for a testa que já baixou demais, então para isso tem reposição. Isso aí tem que cuidar, nós vamos cuidar. Agora, pode ser que talvez seja só um cansaço físico. Talvez pode ser que o problema e a raiz da vontade de chutar o balde e desistir é porque eu estou cansado fisicamente. Eu estou precisando de férias.
Eu estou precisando ir pescar. Eu estou precisando de alguém semear no solo fértil da minha vida e falar assim, ó, vai 30 dias para a beira da praia, tudo pago. All inclusive, no resort, tudo pago, vai descansar. Desculpa a expressão e os teólogos de plantão. Minha mãe falava o seguinte, ó, vai ficar à toa, vai enfiar peito em cordão. Porque às vezes é só cansaço. Cansa. Sabe, quando você está cansado, você não consegue nem dormir, você não consegue nem descansar. Você já acorda cansado. Então o texto aqui diz exatamente isso. O povo de Judá começou a dizer, olha, os trabalhadores já não têm mais forças. Tem hora que o cansaço físico, ele vai roubar completamente a nossa força. Eu não sei qual que é o caso, eu não sei também, não estou dizendo que você está querendo desistir. Mas sonde isso, com base nesse texto aqui de Neemias. Agora, em qual momento da vida que nós ficamos mais cansados? Qual é o momento da vida que vem mais essa vontade de desistir? Olha só o que diz esse próximo texto, pode colocar. Neemias capítulo 4, verso 6, diz assim, ó. Nesse meio termo, fomos reconstruir o muro. Até que em toda a sua extensão, nós chegamos aonde? A metade da sua altura. Sabe, irmãos, tem muitas coisas nas nossas vidas que nós estamos na metade da caminhada. Tem muitas áreas das nossas vidas que nós construímos agora só um pouco. Mas a Bíblia diz, se você se mostra cansado, se você se mostra temeroso no meio disso, então a tua força vai ser pequena. Então quanto mais vem essa vontade de desistir, menos força nós temos. E mais esse cansaço cresce, e a vontade de chutar o balde cresce. Às vezes é uma obra que nós sonhamos tanto com ela, nós quisemos tanto com ela. Sabe, imagina aí, um cara que vai construir uma casa, que vai construir uma chácara, que vai edificar uma obra. Ele começa todo empolgado, ele leva café da manhã para o pedreiro, ele dá um pão de queijo, ele, sabe, do meio para o fim, ele quer matar o cara. Porque ele já está o quê? Cansado. Ele está cansado. Você sabe por que estão matando um ao outro aí, no trânsito aí? É porque os caras estão o quê? Cansado. Cansado. Dirigiu a noite toda, trabalhou a semana toda, é o tempo todo correndo, a vida está passando, o cara está simplesmente cansado. E geralmente isso acontece quando é que nós estamos mais propensos a desistir, a chutar o balde? Geralmente quando nós estamos na metade de algum projeto. No início todo mundo trabalha duro, tudo é novidade. Depois de um tempo a novidade passa, o trabalho se torna cansativo e a rotina, ela vai moendo as nossas vidas. É por isso que nós temos que, sabe, sondar sempre o nosso coração. Você começa a analisar isso por uma pessoa que começa a servir no ministério. A pessoa quando começa a servir em qualquer ministério, você pode fazer o que quiser, que ela, sim senhor, não senhor. Mas depois de algum tempo de caminhada, a pessoa começa a achar que ela tem direitos. Que ela tem que ser reconhecida, que ela tem que ser honrada. Que tudo, sabe, aí já começa exatamente os BO, a vontade de desistir. Você já fez alguma coisa assim, bem cansativa? Seja honesto, sabe, às vezes tem coisas até na própria casa da gente. Sabe, lá em casa tinha grama, e eu começava pequenininha, pouca grama. Eu começava, irmãos, no meio pro fim, sabe, você ia ficando assim zangado, aí largava para depois. Você é igual adolescente quando fala que vai ajudar o pai a lavar o carro. Não, pai, eu quero lavar o carro, eu quero lavar o carro. Aí na hora que ele começa a lavar, com 5 minutos ele larga e vai embora. Lá nesse jardim lá, eu já enchi tudo de pedra. É só pedra lá agora, não tem mais nem grama. Quantas vezes que nós começamos a fazer uma coisa com tanta empolgação, com tanta vontade, com tanto desejo, com tanta excelência, estava se entregando, estava fazendo tudo, mas de repente no meio do caminho nós o quê? Desanimamos. E quando você com base nesse texto aqui, sabe, a causa primeira deles aqui era exatamente o cansaço.
a vontade de chutar o balde, a vontade de desistir. É por isso que tem pessoas que raramente concluem o que começam. Eu vou te falar uma coisa aqui, olha. Não tome decisões precipitadas. Quando você estiver cansado, quando você estiver cansada, não tome decisões. Não tome. Porque quando você descansar, você pode se arrepender da besteira que fez. Eu conheci um empresário que ele estava cansado, estava trabalhando demais. E ele decidiu vender o negócio dele. Ele vendeu. O cara que comprou ficou rico. E ele, depois que ele descansou, por causa da idade, ele não conseguiu mais serviço, ele foi vender panela na rua. E depois terminou que separou da esposa. Porque antigamente é porque trabalhava demais. E agora é porque não tinha mais dinheiro. Mas o problema nunca foi trabalhar demais ou trabalhar de menos. O problema foi a falta de discernimento para entender que quando você está cansado, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, não é saudável tomar decisões. Nós temos que ter uma direção da parte de Deus. Mas, de acordo com esse texto, a segunda causa do desejo de desistir, de chutar o balde, é a frustração. O verso seguinte, a parte seguinte, a parte B, diz assim, olha, enquanto isso o povo de Judá começou a dizer, olha, nós estamos cansados, nós já não temos mais nenhuma força. E ele diz assim, olha, e ainda, o quê? Há muito entulho. Só quem já limpou uma obra sabe o que é isso. Quando você carrega, as mulheres aqui. Você lava a panela e assim, é bom quando você está lá, o homem lava os pratos, lava a colher. Aí quando está tudo arrumadinho, as panelas com a metade do arroz, com a metade do feijão da carne, tá lá em cima do fogão. Aí a abençoada mulher resolve passar tudo para os potinhos de sorvete, para as tapaué. Aí vai lá e coloca lá aquela panela cheia de gordura. Sabe aquela panela que parece que vem com Exu pregado nas bordas dela assim? Que enceba tudo. Sabe aquelas vasilhazinhas que você esfrega, bota tudo que você pode lá e o trem fica gorduroso? O texto diz assim, olha, e ainda tem muito entulho. Poxa, eu lavei esse tanto de panela, ainda tem panela. Eu carreguei esse tanto de entulho, meu Deus, ainda tem entulho. O texto diz, e ainda há entulho. Eles estavam construindo um muro novo. Mas quando eles olharam para o entulho, sabe, eles ficaram simplesmente desanimados. Deram vontade de desistir. Eles perderam o alvo, eles perderam o objetivo. Porque havia tanta sujeira que eles não sabiam como chegar aonde realmente interessava, onde realmente ia fazer diferença para eles. Eu olhei no dicionário e frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. Sabe, irmãos, isso também acontece com a nossa fé. É por isso que a Bíblia diz exatamente isso. Que quando a esperança é adiada, aquilo adoece o quê? Adoece o nosso coração. Então a frustração é exatamente esse sentimento, essa emoção que acontece dentro de nós quando algo que nós estávamos esperando não aconteceu. Frustração. Você está com expectativa, sabe? É o que nós chamamos de maldição das expectativas. É porque nós estamos sempre esperando o melhor acontecer. Mas nós temos que nos preparar, caso o melhor não aconteça. Então a frustração é exatamente isso, uma expectativa adiada por algo que eu estava esperando e que não aconteceu. Eu olhei mais e disse que é uma sensação de incapacidade diante de tantos obstáculos difíceis de ultrapassar e que nos impede de chegar onde nós desejamos. Então sempre que você estiver realizando um projeto, lixo vai se acumular. E isso pode trazer frustração. Quantos aqui já reformaram um cômodo na casa? Parece que o entulho multiplica. É ou não é?
Eu não consigo entender como é que, Antônio, meio metro de parede dá um caminhão de entulho. Eu falei lá, onde é que tem esse negócio aqui? Porque não pode aí. Aí é bom porque as nossas esposas, lindas, queridas e amadas, às vezes ela fala assim, podia mudar essa janela daqui para lá. Podia mesmo. Podia, mas seria tão bom. Aí você tem que chegar e falar, meu amor, presta atenção. Hoje não acontece mais isso não, mas para tirar aquela janela para lá, não é só pegar a borracha, apagar e escrever outra lá, não. Vamos ter que quebrar aquilo lá tudo. Aí assim, a gente aproveita e exagera um pouquinho, entendeu? Então, quantos aqui já fizeram isso? Eu já fiz já. E o entulho parece que se multiplica. Então, nós não podemos impedir, sabe, que os entulhos apareçam nas nossas vidas. Em todas as áreas das nossas vidas. E agora eu não estou falando de construção. Eu não estou falando de tijolo. Agora eu não estou falando de cimento. Eu estou falando que sempre vão aparecer entulhos que vão tentar nos impedir de avançar no projeto de Deus, no propósito de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos simplesmente reconhecer isso. O que é entulho? O que é obstáculo? E nós precisamos simplesmente remover. Eu tive uma empresa de venda de ovos. E uma vez nós estávamos carregando um caminhão. E você tem que encher um caminhão. E eu lembro que tinha mais ou menos lá assim umas 2 caixas de ovos, assim umas 20 cartelas no meio. Sabe? E eu comecei a carregar e os meninos, vamos tirar daqui. Eu falei, não tem tempo não, vamos. A marcha do sindicato, vamos que a gente tem que sair. Sabe o que foi acontecer? Você já sabe já, né? Teve uma hora lá que um de nós, nem lembro quem foi, tropeçou nas cartelas de ovos e quebrou tudo. Imagina a bagaceira. Sabe por quê? Porque nós não reconhecemos os entulhos. E às vezes você consegue detectar o que é entulho e não remove. E quando você não remove, aqueles entulhos podem tomar uma proporção tão grande que depois você vai cansar, ou então vai desistir. E pode, sabe? Nós precisamos aprender a reconhecer e aprender o que nós vamos fazer com essas coisas, para que ela não nos desvie do plano de Deus para nós. Eu tenho sempre dito isso e daqui para a Imperatriz é 1.500 quilômetros aproximadamente. E sempre que eu ia, eu falava, cara, é muito longe, 1.500 quilômetros, eu ficava aquele negócio na cabeça. Aí você querendo chegar lá, aí você briga com mulher, briga com filho, aí você corre demais, faz ultrapassagem indevida, corre risco de vida. Depois eu comecei a fragmentar a viagem. E comecei a calcular, não, daqui tantos quilômetros eu chego na cidade tal, chego lá, papapá, depois eu... Sabe, irmãos, nós temos que aprender a detectar os entulhos, para ele não nos remover daquilo que é o propósito de Deus. Então, não coloque todos os entulhos no mesmo saco. Não coloque. Às vezes é muito melhor você pegar aqui, sabe, dar 3 viagens, botar em 3 sacos, do que você tentar levar 100 quilos de uma vez. E às vezes, nesses momentos de guerra, nós juntamos todos os nossos problemas e colocamos tudo no mesmo saco. Pesa. De repente você olha para a sua vida assim, e você começa a analisar. Um dia eu atendi um casal e ele falou, pastor, porque minha vida está ruim demais, pastor, porque... E ele foi falando, e ele colocou tudo no mesmo saco. E eu tive que conversar com ele para poder desconstruir o que ele estava falando. Eu falei, presta atenção, alguns anos atrás você chegou aqui na igreja solteiro, qual era o seu sonho? Ele falou, casar. Eu falei, você casou? Casei, pastor, como mulher de Deus. Eu falei, você tinha sonho de ter filhos, você tem. Ele falou, tenho, pastor, tem filhos e é bênção de Deus. Eu falei, e o trabalho, pastor, está bem demais. E eu falei, como é que está financeiramente? Não, pastor, comprei carro novo, nós estamos bem. E o ministério, pastor, está uma bênção o ministério. E eu falei, meu filho, qual que é o problema mesmo? Se nós não tivermos cuidado para reconhecer os entulhos que estão tentando ocupar o nosso coração e a nossa mente, nós vamos colocar tudo no mesmo saco.
aí vai ficar ruim. Porque aí nós vamos botar no mesmo saco a política, nós vamos botar no mesmo saco a dor de cabeça que eu amanheci, nós vamos botar no mesmo saco agora um boleto que atrasou, o cara que me fechou no trânsito, aí você vai jogando tudo no mesmo saco, 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 aí você vai tentar colocar nas costas, aí lascou tudo. Sabe qual é a vontade? Fala assim, rapaz, eu vou largar tudo. Cansei. Estou frustrado. Porque o que eu queria não aconteceu exatamente como eu queria. Eu te pergunto nessa noite, quais são os entulhos, os obstáculos que têm tentado te fazer desistir. Coloque aí os entulhos como esses desafios que aparecem durante a caminhada. Coloque esses entulhos aí como, sabe, aquele roubo de energia, as coisas que estão gastando o nosso tempo, sabe, aquelas coisas que trazem frustração, sabe, de às vezes você está ali batendo, ensinando, falando, a mesma coisa, todo dia, toda semana, todo mês, e parece que você não vê a coisa acontecer. Você está lá ralando e tudo, aí a palavra que o pastor Sonimar deu domingo aqui, aí parece que você olha para a grama do vizinho, ela está mais verde. Parece que você olha lá para o ímpio lá, parece que ele está mais feliz. Parece. Por isso nós nunca devemos comparar o nosso bastidor com o palco de ninguém. De ninguém. Porque no Instagram tudo é muito lindo. Então, o que é que tem impedido você de fazer as coisas que realmente são importantes na sua vida? Do que é que nós temos que nos livrar? Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Gentileza, eu não terminei, tá bom? Nós vamos continuar a semana que vem. Nós falamos 2 pontos hoje. Nós falamos sobre o cansaço, sobre a frustração. Nós vamos continuar falando sobre isso. Mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho a respeito disso. Se você quiser e puder, se coloque de pé, por gentileza. Mas do que você está querendo desistir? O que está importunando o nosso coração? Sabe? Se é cansaço, descansa. Pastor, não tem jeito de descansar. Tem. Mude a forma de agir. Você vai encontrar um lugar de descanso. Ore a Deus. Se for um ataque espiritual, ore. Pastor, mas se for só algo físico, só algo emocional, eu costumo dizer o seguinte: quando eu não sei o que é, a primeira coisa que eu faço é no mundo espiritual. É ganhar no mundo espiritual. Porque às vezes a fonte do cansaço, o roubo de energia, irmãos, presta atenção, tem muita coisa que é roubo de energia. Não é só esquecimento. Não é só não, é porque às vezes um serviço que você tem que só ir lá e resolver, às vezes o diabo entra na cabeça de um bocado de pessoas, você tem que ir 10 vezes para resolver um único problema. É por isso que nós temos que orar e dizer: Deus, vá à frente já vá quebrando grilhões, rompendo cadeias, tira o mal pagador, tira a pessoa enjoada, tira o enviado do Satanás para me atormentar, vai, porque às vezes o diabo fica roubando energia. Uma coisa que é para fazer uma única vez, ele fica lá, você roubando energia. Por isso nós temos que nos levantar e orar. Orar. Sabe? 28, Jesus diz: vinde a mim, todos aqueles que estão quê? Cansados e sobrecarregados, que eu vou fazer o quê? Que eu vos aliviarei.